E aí, galera, show de bola! Vou narrar agora a história de um personagem bem peculiar e curioso. Seu nome... Ah, vocês vão saber já já. Em Buritiba, uma cidade que mal cabia no mapa e ainda menos na relevância nacional e que as pessoas só lembravam que existia quando aparecia algum escândalo no jornal. Pois bem, nessa cidade havia um vereador que ninguém sabia muito bem de onde tinha saído, mas que todos lembravam com facilidade. Seu nome era Rê Cabeleira, um jovem de pele parda e cabelo black power majestoso, daqueles que parecem desafiar a gravidade e qualquer senso de proporção. Rê tinha uma rotina curiosa: subir na tribuna da Câmara de Vereadores, arregalar os olhos para o plenário vazio ou quase vazio, soltar uma pequena risadinha e declarar, com a pompa de quem descobriu o sentido da vida: "Isso é um grande teatro!" Depois disso, desaparecia em sua cadeira, provavelmente para contemplar a própria sombra ou ensaiar a próxima piada interna que só ele entendia. Na prática, não fazia absolutamente nada de útil na Câmara. Nenhum projeto, nenhuma proposta concreta, nenhum discurso que saísse do lugar comum. Só aquela frase, repetida como um mantra, como se a repetição pudesse, de alguma forma, justificar sua presença entre políticos que se consideravam sérios. Mas Rê tinha um talento peculiar: a coragem seletiva. Ele era tímido e apático no recinto oficial, mas quando havia uma multidão, qualquer multidão, seu espírito se inflamava. A presença de gente era como combustível, e ele se transformava em um líder improvisado, quase heróico, só que com o talento de transformar qualquer causa em espetáculo. Foi assim que, certo dia, teve a ideia que mudaria sua vida, e, curiosamente, a percepção que Buritiba tinha de si mesma. Um protesto, mas não um protesto qualquer. O motivo era a morte de dois rapazes que ocorreram a quase 1000 quilômetros de distância, em circunstâncias tão peculiares e isoladas que ninguém em Buritiba, muito menos Rê, poderia ter alguma ligação concreta com o fato. Ele nem sabia os nomes deles. Se mostrassem a foto de um dos garotos, certamente acharia que se tratava de algum líder revolucionário perdido no tempo. Mas Rê tinha certeza de uma coisa: era tudo racismo estrutural. E a culpa? A culpa para ele era clara e absoluta, de toda a igreja de Buritiba e de cada velhinha fiel que cruzava a porta de madeira com certo desdém pelos problemas alheios. No dia do protesto, Rê Cabeleira conseguiu organizar uma massa de manobra que faria qualquer diretor de marketing político corar de inveja. Eram pessoas que, se dessem qualquer moeda para brincar de cara ou coroa, iam a qualquer lugar, vestiam qualquer camisa e gritavam sem saber exatamente por quê. Se lhes dessem pão com mortadela e uma Coca-Cola, já se sentiam os protagonistas da Revolução Francesa. O cenário era digno de filme. Cartazes improvisados, megafones trêmulos e um mar de vozes tentando imitar pássaros tropicais enlouquecidos. No meio dessa confusão, Rê despontava como maestro de uma orquestra inexistente, com o punho cerrado e a certeza de que o mundo finalmente ouviria sua indignação. A invasão à igreja aconteceu justamente na hora em que o padre Galho Fábula, figura venerável de Buritiba, preparava a hóstia. Ao ver Rê e sua tropa improvisada entrando aos gritos, o padre sentiu um misto de horror e incredulidade. Mas Rê, imponente como um profeta moderno, dirigiu-se até o pé do altar e, com o dedo em riste, anunciou seu protesto antirracista de 8 minutos que entraria para os anais da história local. E, claro, não podia faltar sua marca registrada: a risadinha seguida da frase que se tornaria viral: "Burguês, isso tudo é um grande teatro!" O padre Galho Fábula, com sua batina esvoaçante e semblante outrora sereno, perdeu a compostura ali mesmo, como se a gravidade tivesse abandonado sua órbita. Nos dias seguintes, as redes sociais explodiram. Vídeos de Rê comandando um coral de gritos dentro da igreja viralizaram, e os jornais não falavam de outra coisa. Quanto mais tentavam ridicularizá-lo, mais popular ele ficava.
não era a popularidade de quem entrega resultados ou de quem faz política com competência. Era a popularidade de quem se tornara caricatura viva, um Lindbergh evoluído, uma paródia ambulante da classe política. Nos bastidores da Câmara, o pânico instalou-se como um vírus. Numa sala abafada, vereadores conspiravam, passando café frio e olhando para o teto como se ele pudesse salvar suas carreiras. "Esse cabeludo vai acabar com a gente", murmurava um. "Se ele continua assim, nossas fotos saem no jornal como exemplos de incompetência", completava outro. Decidiram então que o único caminho era extremo: a votação para cassar o mandato do homem do Black Power. Eles esperavam um confronto épico, um discurso de defesa que poderia ser ridículo, mas que, pelo menos, mostraria alguma tentativa de racionalidade. Mal sabiam que He tinha planos próprios. No dia decisivo, a Câmara estava lotada. Todos aguardavam seu grande discurso, um manifesto que poderia virar história. He subiu ao microfone, ajustou-o com majestade e, por alguns segundos, contemplou a plateia como se estivesse analisando o próprio reflexo no eco do silêncio. E então, soltou a gargalhada. Uma gargalhada contagiante, expansiva, como se estivesse assistindo a uma comédia do destino. Depois disso, abriu a boca e soltou, sereno e definitivo: "Isso tudo é um grande teatro." O silêncio caiu sobre a Câmara. Cada vereador, cada assistente, cada jornalista presente ficou atônito. Em vez de usar as 2 horas regulamentares para apresentar argumentos ou apelar à justiça, reentregou o que podia ser chamado de performance absoluta da falta de noção. Cassado, sim, mas de maneira magistral. Mas o poder das redes sociais é implacável, e He sabia disso. Transformou a cassação em vitória, postando em suas contas: "Isso é um grande teatro." O país inteiro reagiu. Imprensa nacional, talk shows, convites para entrevistas e até para programas de entretenimento de realidade, incluindo o Big Brother, começaram a chegar. Buritiba, antes esquecida, passou a ser o epicentro de uma nova forma de resistência política: irreverência, coragem seletiva e um senso de humor ácido sobre tudo que é sério demais. Os mesmos vereadores que tentaram silenciar He agora assistiam desesperados ao fenômeno. Seu nome se tornara sinônimo de resistência e alegria. He Cabeleira, o homem que não fazia nada, que subia na tribuna para repetir uma frase e soltar risadinhas, havia transformado a caricatura de si mesmo em ícone nacional. A história de Buritiba, que poderia ser apenas mais um capítulo de política local, virou material para estudos de mídia, sociologia e até para aulas de comédia política. He não precisava mais subir na tribuna, ele já havia conquistado sua tribuna digital. E assim, enquanto os vereadores frustrados tentavam retomar algum controle, He Cabeleira seguia sorridente, publicando stories, gargalhando em vídeos curtos, distribuindo pão com mortadela para a massa de manobra e de vez em quando lançando sua frase mítica. No fundo, todos sabiam que ele tinha razão. A política, a vida, a própria Buritiba, tudo isso era mesmo um grande teatro. E He, ele era, sem dúvida, a estrela absoluta do espetáculo. Se gostou, inscreva-se no canal, compartilhe